Pedro, o apóstolo de Cristo, o homem que, segundo o cristianismo, seria o primeiro bispo de Roma. Este homem seria a rocha que sustentaria a igreja, o homem que teria visto Jesus a caminhar sobre as águas, e o mesmo que negou ao seu mestre 3 vezes. Porém, ouviu do próprio Salvador, que seria pescador de homens, e assim o fez. Você confere um pouco mais sobre o Apocalipse de Pedro no canal Revelações Históricas. Em 1886, no deserto Alckmin, no Alto Egito, o manuscrito foi encontrado numa necrópole de um monge cristão. Este monge teria vivido entre os séculos 8 ou 9 depois de Cristo. Seu conteúdo, em folhas de pergaminho, seriam bem mais antigo, datados do século 2 depois de Cristo. O cuidado para ser bem preservado este documento espantou a todos, talvez devido ao seu conteúdo. Mas por que enterrar junto ao monge? Por que esconder as suas revelações? Por mais bem preservados, alguns detalhes se perderam no tempo e jamais saberemos toda a sua veracidade. O conteúdo traduz um discurso de Jesus Cristo ressurreto a Pedro. O primeiro momento, uma visão do céu, e posteriormente uma visão do inferno. O texto traduz o seguinte: a visão sobre o céu é apresentada em um contexto angelical. Fala sobre a terra repleta de flores, as roupas brilhantes, feitas de luz como a dos anjos. A visão sobre o inferno possui uma riqueza de detalhes que será apresentado a vocês. Pedro então revela o seguinte: então vi outro lugar em frente a este, sórdido, e era um lugar de castigo. E vi os que eram castigados, e os anjos que castigavam, tendo as roupas escuras, de acordo com a atmosfera daquele lugar. Pedro então prossegue: e alguns ali estavam pendurados pelas línguas. Ora, estes eram os que blasfemaram acerca do caminho da justiça. E depois deles, uma fogueira que ardia e os castigava. Pedro então prossegue para o próximo castigo. E havia um grande lago, repleto de lava, ardente, na qual estavam aquelas pessoas que se haviam afastado da justiça, e sobre elas estavam os anjos tiranos. Também haviam outras pessoas, mulheres, penduradas pelos cabelos, sobre aquela lava incandescente. Ora, estas eram as que se haviam adornado para o adultério. E, quanto aos que se uniram a elas, suspensam pelos pés, e tinham as cabeças sobre a lava, e todos diziam: não acreditávamos que haveríamos de findar neste lugar. Pedro então prossegue: e viu os assassinos, seus comparsas, jogados em um lugar estreito e repleto de répteis malignos, e eram mordidos por aquelas feras, e se revolviam naquele tormento. Ora, sobre eles haviam vermes, tantos que pareciam nuvens negras, e as almas dos que foram assassinados estavam observando o castigo daqueles assassinos, dizendo: ó Deus, justo é teu juízo.
Pedro então continua: e junto àquele precipício havia um lugar cheio de fogo. Ali estavam homens que fizeram com as próprias mãos imagens de si mesmos em lugar de Deus. E junto àqueles haviam homens e mulheres segurando bastões de fogo, golpeando-se uns aos outros, e nunca cessavam de se castigar dessa forma. E ainda outros perto deles, mulheres e homens, queimando, contorcendo-se e fritando. Ora, estes os que abandonaram o caminho de Deus. O Apocalipse de Pedro encerra com Jesus falando sobre a salvação de todos. Inscrevam-se no canal, deixe o like e ative o sininho de notificação para contribuir com o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!